Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura geral para o signo de Leão. É uma leitura que não vai ressoar com todos, por ser uma leitura geral. Então, pega daqui aquilo que fizer sentido, né? Aquilo que tu sentir que está coerente com o teu momento. O que não fizer sentido, não tem problema, vai servir em um outro momento, né? Pode servir em um outro momento, porque essa leitura é uma leitura atemporal. Assista os outros signos fortes do teu mapa, porque as leituras, as mensagens, elas são complementares, então os outros signos também são importantes, né? Pode ser que a resposta que tu não encontra aqui, tu encontre no teu ascendente, Lua, Vênus, Júpiter, enfim. Da mesma forma que essa leitura também é válida para quem tem ascendente, Lua, Vênus, Júpiter no signo de Leão. Não esquece de te inscrever, por favor, de curtir aqui esse vídeo, porque isso proporciona, né, para que a mensagem chegue a essas pessoas que precisem também ouvir essa mensagem, ainda que ela não faça sentido para ti. Na descrição do vídeo eu deixo meu WhatsApp, então se tu precisar de uma leitura particular, chama ali, a gente conversa, tá bom? Vamos lá, não vou usar esse baralho. Eu lembrei que alguém esses dias perguntou qual era o baralho que eu tava usando, mas eu nem sei se foi no vídeo de vocês. Enfim, lembrei agora. Eu normalmente uso vários, mas esse aqui é um dos que eu uso bastante, é o tarô mitológico. Então tá, a energia que vai reger, guiar, o cabelo tava tapando tudo aqui. Energia que vai reger, guiar, direcionar Leão pelos próximos dias. Cavaleiro de Paus. Tá, mais uma. Rei de Copas. Bom, aqui a gente já tem uma energia de movimento. Eu senti aqui muito uma energia de se direcionar para algumas coisas com uma certa pressa. É como se não tivesse tempo a perder aqui, né? Precisa tomar algumas decisões, precisa fazer algumas coisas. Sabe aquelas situações assim, quando fica... Tu sabe que parece que tá chegando, tá passando do ponto de fazer algumas coisas. Então, é como se a tua intuição, ela começasse a te colocar uma pressão. Precisa fazer, Leão, vai lá, toma essa iniciativa, toma essa atitude, faz isso. Porque assim, a vida, ela tá se movimentando o tempo todo. Não tem tempo para fazer as coisas? Tem tempo. Porque, principalmente no que envolve outras pessoas, no que envolve energias, tem tempo sim. Tem tempo. Não é que aquilo que existe tempo certo para todas as coisas, sim. Há alguma coisa que possa ter vindo intuitivamente para ti, algum movimento aqui que tu precise fazer, ele não é sobre pressionar mais além do que a vida em si já possa pressionar. Mas o que eu quero te dizer é que, se tu recebe intuitivamente uma orientação, Leão, vá lá e faça tal coisa, movimente-se nessa direção, tome essa decisão, faça essa mudança. Mas tu começa ali com muitos medos, com muitos receios, daqui a pouco vem aquela vontade de não fazer nada. Ou então aquilo assim, acho que nem vai ser tão bom quanto, acho que não vale a pena. Primeiro, tu corre o risco de te desviar daquilo que tu precisava fazer naquele momento, que era importante para aquele momento da tua jornada, do teu crescimento. E segundo, que a situação, ela já não vai ser igual. A situação que se tinha ali inicialmente, ela já não vai ser igual. Já não é mais a mesma coisa. Aquilo que era naquele primeiro momento, já não vai ser mais. Porque eu tô te vendo aqui muito com essa... É como se tu tivesse um pouco pressionada intuitivamente. Intuitivamente, que eu quero te dizer o quê? Que tu sabe que é como se tu tivesse recebido uma orientação, recebido uma direção. Tu sabe que aquilo não foi uma coisa qualquer, foi coisa da tua intuição, você vai saber. Foi coisa da tua intuição.
mas de alguma forma a preocupação tomou conta. Eu não sei se mesmo sendo alguma coisa que a tua intuição te direciona, tu te sente inseguro para tomar as decisões. E é isso que eu vejo nos próximos dias. Uma força te impulsionando, assim, aquela pressão, sabe? Eu preciso fazer, preciso tomar essa decisão, preciso me movimentar nessa direção, senão... O que mais que Leão precisa saber sobre isso? Os namorados e o 3 de paus. É claro que aqui a gente já fala também muito da questão do livre-arbítrio. Ainda que existam coisas, situações que estão no teu caminho, que estão se direcionando aqui para acontecer dessa forma, nesse rumo, tem isso aqui que é para tu viver como eu te disse. Veio uma direção, veio uma informação ali. Aquela vontade de trazer alguma mudança para tua vida, de fazer alguma coisa aqui. Aqui para mim está muito relacionado com as coisas que a gente faz e que são genuínas, que a gente sente que se conectam com a alma, que fazem parte do propósito, que fazem parte de algo maior. E aí, a gente sempre tem o livre-arbítrio, porque se tu não estiver pronto naquele momento, tudo bem. Em um outro momento, a mesma situação, a mesma oportunidade, ela pode surgir. O momento já não será mais o mesmo, mas a oportunidade ainda estará ali para ser vivenciada, se for algo importante. Mas eu vejo aqui que existem aqui condições energéticas que vão te trazer essa força de movimentação. Tá, ponto. Eu quero ver uma coisa. Eu estou vendo uma coisa aqui, eu só quero confirmar. Tem muito aqui uma força que eu estou vendo aqui no fundo, mas eu só quero confirmar do que a gente está falando, porque para alguns a gente está falando também, para outros, a gente está falando também uma história, uma coisa mais prática. Do que estamos falando? Clarifica essa energia para Leão, por favor. 10 de espadas. Isso aqui representa também um período muito difícil que foi vivenciado por duas pessoas aqui. Foi um momento onde se tinha uma situação, aquela situação ela começou a ficar muito pesada, ou a situação ficou pesada, no sentido de que palavras não foram ditas, as coisas não foram conversadas, as coisas não foram acertadas. Isso aqui está relacionado provavelmente a um afastamento, porque o que eu vejo aqui? Eu vejo uma pessoa que se direciona até com uma certa pressa. Aqui tem um movimento rápido de alguém na tua direção. E aí não tem como ler de uma forma diferente aqui nesse momento. Essa história aqui é isso. Tem uma pessoa, tem uma situação aqui que a gente fala afetivamente, um envolvimento afetivo, romântico, que se direciona aqui com muita pressa. Com uma certa pressa, porque eu vejo que é um período de muita dificuldade, talvez um afastamento, uma briga, um desentendimento, é uma coisa que se tem vontade, que já se tinha vontade, ou que pelo menos existia aquele vou fazer, mas não sei quando, sei que não vou deixar isso pra lá, ainda não consigo lidar com isso, vou fazer, mas não sei quando. É como se essa pequena vontade que era o vou fazer, mas não sei quando, ela ganhasse força aqui, se estabilizasse, porque o sentimento que envolve aqui, isso aqui, não foi conseguido deixar para trás. E o que é isso aqui? Olha que interessante, nos dois baralhos que eu estou usando, no fundo do deck, dos dois decks que eu estou usando, 2 de copas, as de espadas, a verdade sobre isso, a vitória do sentimento, a vitória da conexão. Porque assim, porque a vitória? Porque eu acredito aqui que o período, o que aconteceu aqui, ele foi forte, foi marcante, existia aqui um sofrimento entre essas duas pessoas por conta dessa situação. Eu não vejo o afastamento, mas eu vejo o sofrimento. Não sei se houve uma briga, se pessoas deixaram de se falar, se pessoas ficaram muito tempo sem se falar, se pessoas estão afastadas, estiveram. Isso gerou bastante sofrimento mental, bastante sofrimento de desgaste energético, bastante sofrimento de não entendimento. Não entendimento. O 10 de espadas é uma carta de
É como se fosse alguém que se sente meio que apunhalado ali, né, pelas costas. Mas não é no sentido, não é que alguém exatamente tenha te feito alguma coisa, mas tem essa sensação de ter sido apunhalado pelas costas. Seja lá o que isso significa para quem quer que seja. Agora, aqui está muito claro essa situação que eu estou te falando, que eu vejo nos próximos dias, e eu digo próximos dias sim, por conta desse Cavaleiro de Paus, que é uma energia de rapidez das coisas se solucionando de uma forma muito rápida. O que mais que Leão precisa saber? O Hierofante, essa rapidez, ela está relacionada com o que eu te falei de ser impulsionado, alguma coisa sendo impulsionada para acontecer. O Hierofante é aquela força interior muito profunda aqui, que traz uma certeza. Embora as coisas estejam dessa forma na minha vida hoje, eu tenho certeza que se eu for por esse caminho, eu tenho certeza que essa pessoa é para estar na minha vida, eu tenho certeza que eu tenho que fazer isso. Ainda que eu não consiga fazer hoje, ainda que eu não tenha coragem, como eu te falei lá no início, para quem se conecta com aquela situação lá inicial, de deixar a oportunidade passar, é muito essa urgência de fazer as coisas agora para não deixar essa oportunidade passar. Porque lá no fundo existe esse senso de eu sei que isso vai dar certo, eu sei que isso vai acontecer. Eu sei que isso é para estar na minha vida. Aqui tem o sofrimento, 3 de espadas. Alguns procuraram muito conforto espiritual e pode ser até um conforto religioso para lidar com uma situação. Pode ser que alguns tenham até... Eu senti uma coisa de revolta. Não sei se bem isso. Não sei para quem que isso vai fazer sentido. Enfim. O que mais? A justiça. Percebe aqui a justiça e os namorados. O que aconteceu aqui? Diante dessa sensação de estar sendo apunhalado, existe uma verdade aqui a saber sobre isso. Seja sobre o sentimento, seja sobre a consciência de não estar conseguindo deixar para trás, ou a consciência de que está deixando o tempo passar, esperando tempo demais, uma coisa que sabe-se que precisa de uma resolução aqui, precisa de uma decisão. Isso aqui é muito alguém que pensou sobre o certo e o errado dessa situação. O que é certo e o que é errado, afinal de contas. O que é que se consegue superar aqui e o que é que não se consegue. É como se tivesse aqui mais uma consciência de que o que aconteceu está muito baseado na falta de entendimento e não de má vontade ou de má índole, má fé por parte de alguém. Então, até o sofrimento aqui, ele acaba sendo uma coisa injusta consigo mesma, uma vez que a situação não era algo tão grave assim. A situação não era algo que realmente... É algo que realmente é superável, porque aqui tem a roda da fortuna. É como sair de uma situação de sofrimento fosse também uma questão de escolha, de entender esse certo e esse errado. Isso aqui me fala de movimento. Alguém que compreendeu. É como se alguém tivesse compreendido aqui a posição do outro. Ou tivesse conseguindo justificar o que estava acontecendo ali. Clarifica essa energia. As de paus é a retomada aqui, né? Essa energia vital. Esse as de paus me fala desse momento de... Eu ia dizer magia, pode até ser. De energia, é um momento muito energético, de criatividade, de alegria, é um momento de energia vital sendo renovada. E ver que ele está aqui, embaixo desse 10 de espadas, depois desse sofrimento, depois desses momentos onde se tinha uma situação que não se sabia como resolver, era uma situação que tirava muito da tua energia, que tirava muito do teu foco, que te fez buscar conhecimento e entendimento nos lugares mais inesperados, como por exemplo na fé, conhecimento. Então tem coisas que tu pode ter acessado aqui a partir de uma situação que tu jamais imaginou. E é claro que tudo isso também traz essa elevação de entendimento, de compreensão sobre as situações, não só sobre essa, mas sobre a vida como um todo. Então aqui é um momento energeticamente bastante positivo, benéfico. E aí eu dizer que também reflete esse movimento aqui com a roda da fortuna, né, que me fala desse algo que está aqui sim, né,
na roda da vida para que aconteça, mas é claro que depende de alguns movimentos, mas o que eu vejo ali é de fato esse movimento. Por favor, a carta do diabo. 5 de ouros, a força. Eu tô vendo alguém que lutando aqui, meio que indo contra si mesmo, assim. Alguém que lutava contra aqui os próprios sentimentos, muito naquela coisa de sofrimento, de remoer, de sofrer. Aqui eu vejo alguém que passou por um período bem difícil no que diz respeito aos seus sentimentos. Aqui, para mim, é aquela busca pelo amor próprio baseado em um sofrimento muito grande. Então, aquela sensação de escassez, assim, de não poder viver alguma coisa, de estar sentindo profundamente algo e não saber como lidar com aquilo. Como é que eu extravaso isso? Não sei como lidar. Então, aqui tem um sofrimento muito grande. Pode ser que tenha buscado até informação, distração, tenha buscado muitas coisas para lidar com isso, mas no fim das contas, em síntese, no momento de introspecção, de solidão, de olhar para si, o vazio, ele permanecia aqui. Justamente por conta desse vazio é que eu vejo que tem esse movimento muito certo, direcionado, porque entende que é o que é justo a se fazer. A força, ela tá toda direcionada aqui, não adianta por mais que se tente, para um sentimento, para uma situação que não se controla, não se consegue controlar. Por isso que é justificado algumas situações aqui. Por isso que é possível justificar algo que aconteceu. Do que a gente está falando? É possível desculpar, é possível perdoar, seja lá o que tenha sido, porque não tem nem muito o que desculpar. Eu vejo que as coisas que aconteceram aqui podem ter sido difíceis, sim, mas não é algo moralmente difícil, moralmente impossível, moralmente incapaz de se lidar aqui. Aqui é o sete de pentáculos. É uma carta que fala de colheita. É uma carta que fala das coisas se organizando de novo. Depois de tudo que foi passado, depois de todo o processo que foi preciso viver por conta daquela situação, é como se tu fosse colher uma situação aqui. Mas não é o colher uma situação, eu quero muito tal pessoa na minha vida e essa pessoa vem. Não, eu vejo que tem um crescimento diferente, tem um entendimento mais profundo sobre algo. Pode ser um entendimento mais profundo sobre si mesmo, pode ser um entendimento mais profundo sobre a real dessa conexão, a realidade desse sentimento e quais as intenções, o que é que se quer dentro disso. Talvez o que tu vai entender aqui também é sobre a honestidade de alguém. Eu vejo uma bondade vindo por parte de alguém que pode te surpreender um pouco. Talvez tu não tá esperando nada mais dessa situação e essa pessoa vem te demonstrar aqui uma bondade, tá bom? É o que eu vejo pra vocês. Boa sorte, se cuidem, fiquem todos com Deus. A gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo.